Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro. A partir de agora começa o nosso Alba Notícias com as principais informações do nosso estado e do que acontece aqui em todos os cantos da Assembleia Legislativa da Bahia. Para você que está nos assistindo através da nossa parceira TV UESB, aí no sudoeste do estado, seja muito bem-vindo também. Hoje aqui no AN nós vamos falar sobre a falta de medicamentos antigripais em diversas farmácias de Salvador. A gente vai também bater um papo com o secretário estadual de Emprego e Renda, Davidson Magalhães. E você vai ver também. Racismo reverso, movimento negro rebate tese de preconceito contra brancos. Um sol para cada um, mas também tempestades com raios e trovões. Neste verão atípico em Salvador, a estação mais quente do ano, ainda terá muita chuva pela frente. No esporte, a gente foi descobrir o que é cross-training, modalidade que promete esculpir o corpo em apenas 50 minutos e que está virando febre nas academias de Salvador. E ainda, prova de vida. Mais de 6 mil servidores baianos não realizaram o procedimento e podem ter o benefício suspenso. Tudo isso agora, no Alba Notícias. Muito boa noite a todos. O verão da Bahia é famoso no mundo inteiro pelos dias ensolarados, pelas praias cheias e aquela brisa refrescante, não é verdade? Mas não é isso que está acontecendo neste primeiro mês da alta estação, não. São muitas mudanças na temperatura, tem raio e também trovões. Olhe mais detalhes na matéria. Quando o sol aparece, dá para pegar aquele bronze, tomar um banho de mar, caminhar na orla de Salvador. Mas nem sempre tem sido assim. Tá tudo mudado agora, quando é inverno faz sol, quando é verão chove, então tá meio tudo diferente. O verão até semana passada estava bom, né? Semana começou a chover, atrapalhou algumas coisas. Quem trabalha no comércio também, quem depende, né, do serviço na praia, realmente está ruim também. Não é apenas impressão sua, o verão de Salvador realmente esse ano está estranho. Hoje está fazendo sol, um dia lindo de praia, mas a estação tem sido também de muita chuva, raios e trovões. A previsão é de que nosso verão tenhamos 30% a mais de chuva do que a média histórica. Dezembro já deu um pouco da mostra do que deve acontecer nos próximos tempos. Em dezembro do ano passado, choveu 6 vezes mais do que o esperado para o período. A média prevista para janeiro é de 82 milímetros. Mas só no bairro de Plataforma já choveu este mês 146 milímetros. E com mais chuva, cresce também o número de ocorrências na cidade e os chamados na Codesal. Foram mais de 75 chamados feitos pela população através do número 199, o que aponta para a vistoria feita por parte de nossos profissionais da Codesal e também de todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, a fim de que a garantia, a segurança desses moradores seja preservada. Além da chuva, este verão na Bahia também está com mais tempestades, enchentes, raios e trovões. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que a incidência de raios aumentou em todo o Brasil em 2021. Por isso, a média de raios deve subir de 77 milhões para 100 milhões somente este ano. E se você perceber a chegada de uma tempestade, melhor procurar proteção. Então, logo elas percebam a aproximação de uma tempestade no local onde elas estão, elas devem buscar abrigo dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência. Dentro de um carro fechado você está 100% seguro, dentro de uma residência você está mais seguro que ao ar livre, mas ainda existem alguns riscos. E quais são esses riscos? Você ficar em contato com algum objeto ligado à rede elétrica e à rede telefônica. Nos últimos anos tem se visto muito uma fatalidade ocorrendo com pessoas falando ao celular, com o celular ligado pelo carregador à rede elétrica. Isso é muito perigoso dentro de casa durante uma tempestade.
Verdade, né? Perigosíssimo. Quantos adolescentes, principalmente, né, utilizam o celular ali enquanto está carregando, e agora com essa incidência, esse aumento de trovões, é bom a gente ficar atento. Quero parabenizar aqui também nessa oportunidade toda a equipe da Codesal, em especial o Sóstenes Macedo, ele que é diretor de lá e que investiu bastante, né, em diversos aplicativos que facilitam a vida de quem trabalha e que também ajuda a salvar vidas. Parabéns aí a toda a equipe da Codesal. E ainda falando das chuvas, essa mudança, né, de temperatura deixa muita gente resfriada. São os casos de gripe que também não param de crescer aqui no nosso estado. São mais de 2.300 casos em toda a Bahia, o que tem levado muita gente às farmácias à procura de medicação. Aqui em Salvador, muitas delas já não têm nem mesmo xarope. Imagina só. Nem xarope, nem vitamina C. Muito menos medicamentos como os famosos analgésicos e antitérmicos. Nas farmácias de Salvador, praticamente o estoque de antigripais está zerado. É que a dificuldade dos medicamentos, né, a disposição daqueles que precisam. Os médicos têm receitado medicamentos tão simples como Tilenol, principalmente para aqueles que já têm comorbidades respiratórias, como eu. E a gente não encontra sequer o similar, então fica muito complicado a gente tentar estar bem se a gente não consegue sequer achar a substância, né, para poder nos ajudar nesse período. De acordo com o Sindicato de Farmácias da Bahia, a falta de antigripais é uma realidade não só na capital, mas em todo o estado, principalmente por conta da alta de casos da influenza em um curto espaço de tempo, o que levou muitos a correrem para as farmácias, a fim de adquirir a medicação para amenizar os sintomas. Em contrapartida, com a alta demanda, as fábricas não intensificaram sua produção. Essa rede de farmácias da capital está atendendo 13% a mais de clientes e encontra dificuldades para manter o estoque. Então, assim, a gente tem percebido um aumento de acima de 230% nessas linhas, além do própolis também, que é um medicamento que tem tido bastante demanda, e também nunca houve anteriormente um momento que dezembro tivesse um surto gripal como nós tivemos agora, como você mesmo disse, de HN3 e próprio Covid, e isso acaba impactando nos estoques da indústria para conseguir a gente fazer a aquisição. Essa farmacêutica faz um alerta para os riscos da automedicação. Qualquer medicamento, ele precisa de orientação na hora de ser utilizado, né? Não é porque ele é isento de prescrição, né? No caso, não é porque ele é isento de receita, que ele deve ser utilizado de qualquer jeito. É necessário que haja essa orientação para que as pessoas saibam como utilizar. Eu gosto muito de dar o exemplo do paracetamol, que é um medicamento, né, de livre acesso, você pode chegar na farmácia e comprar. Se você utilizar em uma dosagem não recomendada, não adequada para o seu peso, você pode ter problemas no fígado. Vamos continuar falando de saúde? A saúde ainda é o assunto aqui no nosso jornal. E vamos falar agora, sabe de quê? Alta de casos de Covid, que também tem chamado a atenção, como sempre a gente tem noticiado aqui essa semana inteira, aqui em todo o nosso estado. Nós já ultrapassamos os mais de 21 mil casos ativos aqui na Bahia e somente ontem foram 6.145 novos infectados em apenas um dia. A repórter Karina Araújo esteve em um no Laboratório Central de Saúde Pública aqui do estado, que inclusive é o responsável por esse resultado através de amostras de testes de todos os 417 municípios do nosso estado. Karina, traz pra gente aí os detalhes. O número de resultados positivos para testes da Covid-19 subiu mais de 700% nas 3 primeiras semanas do mês de janeiro, aqui no Laboratório Central do Estado da Bahia. Eu estou aqui com a coordenadora do LACEN, Felicidade Pereira, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Felicidade, vocês se surpreenderam com esse alto índice que passa dos 700%? Sim, para nós foi uma surpresa, porque a gente vinha com a baixa positividade nos resultados dos testes até o mês de dezembro, e aí logo no início, né, do ano, na primeira semana epidemiológica, a gente já observou que havia um aumento na positividade dos testes. Concomitante a isso, nós também já estávamos analisando algumas amostras para sequenciamento genético, e aí nós identificamos em amostras do mês de dezembro já a presença da variante Ômicron aqui no estado.
e a gente tem atribuído o crescimento da positividade já à presença da circulação dessa variante. Hoje, quantos testes a cada 100 dão positivos aqui no LACEN? Ontem nós chegamos a um percentual de 63. Ou seja, é uma curva que ainda está crescendo? Tá, ela está em crescimento. A cada dia a gente observa esse percentual de positividade bastante elevado. E em relação à influenza, como é que estão os casos? A influenza notavelmente está caindo, né? A gente tem realizado diariamente as testagens para influenza e a gente observa que o percentual de positividade está muito baixo. Felicidade, diante desse quadro que a gente está de alto contágio da Covid-19, as medidas que a população deve tomar são as mesmas, né? Máscara, distanciamento, quais são as recomendações? Certo, a gente recomenda que seja mantido o distanciamento social, assim como a utilização da máscara, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos e a vacinação, porque vacinar é importante e salva vidas. A população também precisa agora estar mais do que nunca consciente disso tudo, né? Que a pandemia não acabou. Com certeza, a pandemia não acabou e a cada surgimento de uma nova variante, a gente tem observado, né, novas ondas de contágio. E a população precisa se conscientizar disso e fazer sua parte, porque se a população ela não ajudar, vai ser muito difícil a gente enfrentar esse vírus somente fazendo testagem. A gente precisa que as pessoas se vacinem, usem as medidas protetivas de contágio para que a gente possa caminhar rumo ao fim dessa pandemia. Existe alguma perspectiva de quando essa curva crescente para resultados positivos deve começar a cair? Os epidemiologistas eles têm apontado que esse crescimento ele continua ainda no mês de fevereiro e que no início de março a gente já observa um platô ou início da queda da curva de contágio. Ok, Felicidade, muito obrigada, viu, pelas informações e pela entrevista. Karina Araújo para o Alba Notícias. Muito obrigada, Karina, pelas informações. Ainda bem que a gente está nessa eminência, né, de cair essa curva de contaminação, mas o que ela bem disse, fica aí o alerta, depende da ação de cada um de nós, se vacinando, né, evitando aglomeração, usando máscara. A gente não pode só ficar aqui esperando, fazendo teste e esperar que o número abaixe. Se a gente não fizer a nossa parte, essa realidade não muda. A gente falou no início do programa também de uma outra situação que tem complicado bastante, né, a vida das pessoas nesse momento, final do ano passado, início desse ano, que é essa mudança toda no clima, que tem gerado a gripe, como a gente já falou agora há pouco, e que tem gerado também alguns problemas para diversas cidades do nosso estado. Essa mudança no verão, infelizmente, tem complicado o pessoal lá da região sul, do extremo sul da Bahia, que sofreram, né, de forma mais intensa. A população dos municípios atingidos perdeu casas, perdeu também estabelecimentos comerciais, farmácias, mercados. Ele já está conectado aqui com a gente. Isso por quê? Porque impactou o aumento do desemprego nessas regiões, a diminuição da renda. Quem está com a gente agora aqui é o secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, que vai falar com a gente justamente sobre essa questão importantíssima, que são as ações do Estado para amenizar a situação do desemprego e o encurtamento da renda do baiano nessas regiões. Secretário, que alegria recebê-lo aqui no nosso Alba Notícias. Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar conversando aí com vocês e, através de vocês, conversando com a Bahia sobre as ações do governo do Estado, principalmente aí nessas regiões que foram afetadas pelas chuvas e pelas enchentes, porque as ações do governo não se limitaram a salvar vidas diretamente, a reconstrução da infraestrutura, mas também uma política direcionada à retomada da atividade econômica nessas regiões. Um conjunto de ações foram desenvolvidas pelo governador, determinado pelo governador Rui Costa e, no caso específico, encaminhadas pela Secretaria do Trabalho, uma delas junto com a Agência de Fomento, Desenho Bahia, que foi exatamente o empréstimo emergencial. Me chamou a atenção, secretário, justamente essa temática, que seria justamente a minha primeira pergunta com relação a esse empréstimo emergencial. Quais são os critérios adotados? Eu vi que tem um valor limite, vi que tem uma carência de 12 meses que incentiva, né, esses pequenos comerciantes a recomeçarem, também a começarem a construir as casas, aqueles que tiveram as casas também afetadas com as chuvas. Explica um pouquinho como funciona, limite de valor, forma de pagamento e esses detalhes, né, desse empréstimo emergencial.
Olha, o empréstimo emergencial foi pensado exatamente para atender aqueles comerciantes, aqueles pequenos industriais, a economia informal, que foi muito atingida por essas cheias. Quero agradecer, secretário, sua disponibilidade, né, de conceder a entrevista aqui no nosso jornal, na TV Alba. Obrigada pela presença aqui com a gente. Muito obrigado, e foi muito importante a participação dos deputados e deputadas que aprovaram a lei que permitiu que esse empréstimo, o povo baiano, especialmente nessas regiões, tivessem acesso a esse empréstimo. Exatamente, esse trabalho em conjunto que garante, né, essa agilidade e com que conseguimos dessa forma atingir a população, que é quem mais precisa. Muito obrigado, boa noite para o secretário Davidson Magalhães, presente aqui com a gente hoje no nosso Alba Notícias. Inclusive vale aqui ressaltar que a Bahia, gente, gerou 12.462 novos postos de trabalho em novembro de 2021, com carteira assinada, está na primeira posição entre os estados do Nordeste. Que bacana, né? Agora que a gente falou aí de geração de emprego, dessa movimentação na nossa economia, a gente tem que falar agora com os aposentados e pensionistas. Quem vai trazer detalhes para a gente é a repórter Patrícia Oliveira, uma informação importantíssima para os aposentados e pensionistas do governo do estado que ainda não realizaram a prova de vida, que garante aí a continuidade do benefício para quem nasceu em janeiro. O prazo, pessoal, termina já na próxima segunda-feira, dia 31, então é bom você ter toda a atenção a essas informações. Pois é, reta final para realizar o agendamento da prova de vida para aposentados e pensionistas. Para conversar sobre esse assunto, eu estou agora com a coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Suprev, Silvia Machado. Silvia, e esse serviço é essencial, né, para pensionistas e aposentados não perderem os benefícios deles. Exatamente. A retomada da prova de vida aconteceu agora a partir de janeiro de 2022, trazendo como uma opção para o beneficiário o videoatendimento, né, para que ele tenha a comodidade de fazer essa prova de vida dentro do seu domicílio. E iniciamos convocando os servidores aposentados nascidos em janeiro e os pensionistas cujo ex-servidor também nascia em janeiro. Então, o prazo final já é agora, dia 31 de janeiro, para que as pessoas que ainda estão com pendência na prova de vida façam seu agendamento prévio através do saque digital ou através da central de atendimento da Suprev para poder fazer o agendamento e ter seu atendimento realizado. Silvia, foram 2 anos, né, sem esse serviço, justamente por causa da pandemia da Covid-19, e agora essa pandemia, né, continua também, gripe H3N2 está aí, então a gente pede que você, beneficiário, fique em casa e priorize esse atendimento por videoconferência, né? Exatamente, principalmente aquelas pessoas, né, os beneficiários que estiverem com sintomas de gripe, eles priorizem o agendamento para o videoatendimento através do saque digital ou da central da Suprev. E para fazer esse agendamento é simples. Simples. Basta acessar o site saquedigital.ba.gov.br, entrar, escolher a opção realizar prova de vida. Lá tem a opção de fazer na modalidade presencial ou virtual, ou através da central de atendimento da Previdência, através do telefone 0800 071 5353 ou 71 4020 5353. Prazo final, dia 31 de janeiro, já está na porta e fevereiro também. Então, você de fevereiro já fique atento. Exatamente. O prazo final é até o dia 31 de janeiro, para os nascidos em janeiro. E a partir do dia 1º de fevereiro, os nascidos em fevereiro já poderão realizar o seu agendamento para fazer a prova de vida. Tá certo, Silvia. Obrigada. E você não fique de fora. Agende o seu atendimento, porque seu benefício pode ser bloqueado. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. A gente vai agora para um breve intervalo. A seguir, a gente vai falar sobre racismo reverso. Você sabe o que significa? Ele é confrontado, tá, pelo movimento negro após a publicação polêmica de um escritor baiano. Vamos falar também sobre nem crossfit, nem funcional. Tem uma nova modalidade que está invadindo as academias de Salvador e a gente vai trazer todos os detalhes para você. Vamos falar também sobre a seleção brasileira que treina forte em Quito para pegar amanhã o Equador. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso AN. Vamos começar já com o nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. E o
grandão Leonardo Costa já está aqui de volta, cheio de novidades, cheio de energia para trazer aí notícias para você que está em casa. Não é Tudo o bom? Preto que vai trazer a boa energia, né? Não, a gente vai está nessa boa vibe. Energia. Boa noite, minha parceira. Tava com saudade desse ambiente aqui de você, dos nossos telespectadores. Olha só, você que nos acompanha aqui no Alba Notícias. Estou de volta e cheio de energia, voltando com tudo aqui para o trabalho. Para não fugir da rotina, bora começar falando de futebol. A seleção brasileira entra em campo amanhã, 6 horas da noite, para enfrentar o Equador no estádio Rodrigo Paz Delgado. Foram 2 dias intensos de preparação para o primeiro jogo do ano. E olha só, iniciando a terceira rodada do Baianão, o Bahia enfrenta neste momento o Doce Mel na Arena Fonte Nova sem torcida. É que por conta do atual decreto do governo do estado, que reduz de 3.000 para 1.500 pessoas, o time decidiu então jogar de portões fechados. O tricolor baiano tem 2 empates no campeonato, já o Doce Mel está na lanterninha. E um dos reforços do Bahia para esse ano de 2022, o volante William Maranhão, falou em uma entrevista que tem grandes expectativas no esquadrão. Ele ainda traçou o ano com muitos títulos e acesso para a primeira divisão. Vamos ver. Minhas expectativas são as melhores possíveis, buscar o acesso, ser campeão baiano, ser campeão do Nordeste. A gente vem trabalhando forte aí. Pode esperar um atleta bastante determinado, focado em busca das metas do Bahia. Como eu falei, é um time gigante, é um time de massa, é um time que eu tenho muita responsabilidade em poder atuar e de fato eu quero vencer, quero buscar todos os triunfos aqui no Bahia e estou muito feliz e pode esperar um cara bastante determinado em busca das metas. Sucesso aí para você, viu? E teremos um ano bem movimentado para os times baianos. O Bahia deve disputar 4 campeonatos. O torcedor do Tricolor de Aço vai ver o time disputar no máximo 75 partidas. Vem aqui comigo para a nossa tabela. Olha só, pelo Campeonato Baiano, o Bahia este ano, entre o dia 15 de janeiro e 3 de abril, tem esses jogos aí. No mínimo serão 9 jogos e no máximo 13 jogos. Já pela Copa do Nordeste, olha só, entre 22 de janeiro e 22 de abril acontece esse campeonato aí e no mínimo 8 jogos o time Bahia deve fazer, no máximo 12 jogos. E pela Copa do Brasil, entre 23 de fevereiro e 19 de outubro, um mínimo de 2 jogos e o máximo de 12 jogos, perdão. E pela Série B do Brasileiro, né, que a gente sabe, infelizmente, o time foi rebaixado, ele, entre o dia 10 de abril e 13 de novembro, deve realizar 38 jogos. Já o Vitória vai disputar 3 campeonatos, já que o Leão não vai jogar pela Copa do Nordeste, já que foi eliminado no ano passado pelo Botafogo da Paraíba na pré-temporada do campeonato. Apesar disso, o Vitória vai disputar cerca de 54 partidas e o calendário ficou assim. Vamos lá. Campeonato Baiano, entre 15 de janeiro, que já passou, e 3 de abril, no mínimo 9 jogos e no máximo 13 jogos. Copa do Brasil, que começa dia 23 de fevereiro e vai até 19 de outubro, um mínimo de 1 jogo e o máximo 15 jogos. Pela Série C do Brasileiro, que também o time, infelizmente, Bahia e Vitória foram rebaixados, né? Entre 10 de abril e 1 de outubro, um mínimo de jogos 18 e o máximo 26 jogos. Olha só, pronto, chega de falar de futebol, né, galera? Olha só, tem uma novidade nas academias aqui de Salvador, viu? É uma mistura de treino funcional com crossfit. E a junção dessas 2 modalidades deu origem ao cross training, um esporte que movimenta todos os músculos do corpo de uma só vez e o melhor, garante uma perda calórica de 1.000 calorias em apenas 50 minutos. E você, já está com roupa para ir? A prática consiste em alternar exercícios aeróbicos que ajudam na queima de gordura com a musculação, que contribui para o ganho de massa magra. Um pequeno circuito montado e o resultado, uma maior perda de peso. Box jump, que é pular na caixa, rope climb, que é subir numa corda, wall ball, que é arremessar a bola a uma determinada altura da parede. Quem olha assim pode até pensar que essa vida fitness não passa de uma brincadeira, mas aqui não tem moleza não, viu? No cross training, o objetivo é trabalhar todo o corpo
assim como algumas capacidades físicas, como força, resistência e flexibilidade. A modalidade se aproxima do CrossFit, mas existem diferenças entre as duas atividades. O CrossFit é uma marca. Para você usar essa marca aí, você precisa pagar, né? Como todas as marcas que a gente tem. Quando você não paga, você usa o CrossFit, o Cross Training, tá? É só essa a diferença, mas a base é normalmente a mesma que a gente usa para treinar, tá? Usa como base o LPO, muitos exercícios de salto, de agachamento. Se você aí já ficou cansado só de pensar em fazer tudo isso, se liga. A gente sabe que não é fácil permanecer motivado, mas a disciplina pode ser o segredo para uma vida mais saudável. Para mim, ele é a base, a construção social, física e psicológica em minha vida, né? Já que desde muito cedo eu pratico esportes, exercícios físicos, foi o que me trouxe inclusive uma saúde de qualidade. Quando cria o hábito, você pega o gosto pela coisa, aí fica tranquilo. Mas no começo é muita disciplina mesmo. E você sabia que essa matéria feita por Monique Adorno foi uma sugestão de um telespectador aqui da TV Alba? Pois é, sugestão dada. Pauta acatada, matéria feita. Por isso que sempre eu falo, me ajude a fazer o nosso Momento do Esporte com a sua sugestão, sua crítica também. Manda tudo aqui para a gente pelo Instagram, @TVAlba. Anota aí, @TVAlba. Tchau, tchau, Milena. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas dicas. Seja muito bem-vindo de volta. Informações importantíssimas, né, para a gente cuidar da saúde. Tá aí essa nova modalidade que ele, como bem disse aí, né, exige muita disciplina para que crie rotina, o corpo se adapte e a gente colha, então, esses resultados. Olha só, mais de 2.300 pessoas já foram acometidas pelo vírus H3N2. Esse vírus que já matou 114 pessoas em toda a Bahia em apenas 2 meses. Isso de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui em Salvador, 62 moradores da cidade foram também vítimas fatais da influenza até o momento. Está tendo fila para testes de detecção para Covid e gripe também em Salvador, inclusive em farmácias que estão aí proibidas de aumentar o preço dos testes. E agora a gente está trazendo aqui para você mais uma novidade, quando o assunto é teste, mas para outra doença, por isso fique atento. É que o Brasil estava com 15 mil casos de hanseníase no ano passado e será o primeiro país do mundo a adotar o teste rápido para a doença, de graça, através do SUS. Felipe Santana traz para a gente mais detalhes direto da redação. Oi, Milena. Pois é, olha, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de teste rápido para a detecção da doença no SUS, o Sistema Único de Saúde. No total, o Brasil já notificou mais de 15 mil novos diagnósticos na população em geral e 625 em jovens de até 15 anos. E olha só, aqui será o primeiro país que irá adotar esse tipo de exame para a doença, porém, a quantidade de testes ainda não foi informada. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Gente, olha só, um artigo escrito pelo antropólogo baiano Antônio Risério e publicado no jornal Folha de São Paulo na semana passada, trouxe de volta ao debate um tema polêmico, o racismo reverso. Você sabe do que se trata? Assista o VT. No artigo publicado no dia 15 de janeiro, o antropólogo e escritor Antônio Risério afirma que o racismo de negros contra brancos está ganhando força. Intelectuais e integrantes do movimento negro criticaram o texto de Risério, que sugere a existência de racismo reverso. O racismo, ele implica em relações de poder. Então, essa história de racismo reverso, isso não existe. Sociologicamente, não tem nenhum fundamento, porque o racismo é resultado de um projeto de dominação, um projeto de opressão. O racismo se constrói no Brasil e nas Américas a partir das relações coloniais, das relações de escravidão. Existem pautas que já são vencidas, né? Como é que você pode discutir sobre racismo reverso num país que nega o próprio racismo, né? Então, quando vocês me perguntam o que eu achei, é de uma profunda desonestidade intelectual para forçar uma pauta, uma discussão que já é vencida há muito tempo
e que porque esse racismo reverso ele é inexistente. Rodrigo França explica ainda que o racismo é uma relação de poder e que no Brasil nunca esteve com os negros ou os povos indígenas. Essa hegemonia nunca esteve nem na mão da população negra, nem na mão da população indígena. Essa hegemonia, ela sempre esteve, há mais de 500 anos nessa terra, na mão da branquitude. Quando a gente pensa em todas as esferas de poder, inclusive da mídia, inclusive do poder político partidário, não foi navio branqueiro, foi navio negreiro. Quem morre nesse país, quem é excluído nesse país, é a população negra, é a população indígena, não é a população branca. Para o professor e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, o Brasil é um país do racismo estrutural. Os negros só estão naquelas posições em que é impossível se colocar um outro. Na CEPROM, na Bahia, por exemplo, que é a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, na Fundação Cultural Palmares, né? Mas os negros, eles precisam ocupar as posições de mando, eles precisam ser ministros, eles precisam ocupar a esplanada dos ministérios, ocupar os principais postos nas secretarias, e o racismo estrutural, ele se espalha tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. O Brasil é racista. O menino negro não pode correr sem camisa numa grande metrópole. Quantas pessoas escondem sua bolsa, o seu celular? Mesmo esse menino sendo de classe média. Eu acho que o senhor Risério deveria estudar mais sobre isso, saber que 70% dos pobres no Brasil são pessoas negras e essas pessoas, portanto, não têm poder para fazer racismo, ao contrário. Agradecer aí a todos, né, que se disponibilizaram em falar de um tema tão importante. Eu acho que o primeiro passo para a gente reconhecer, identificar e mudar essa situação do racismo no Brasil é reconhecendo a existência, discutindo o tema, trazendo este tema para o debate. A gente fica hoje por aqui. Você sabe que pode rever as matérias, acompanhar toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube. Se não se inscreveu, vá lá se inscrever e escreve TV Alba e já deixa lá sua inscrição para acompanhar toda a programação da nossa TV e todo o conteúdo do Legislativo Baiano. Também tem as nossas páginas no Instagram e Facebook e através do site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado também na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.